A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Hoje estaremos aqui comentando mais uma leitura diária, hoje terça-feira, da lição de número 9 da nossa revista, que tem o título aí, Os Homens dos Quais o Mundo Não Era Digno, né? E o título da nossa lição, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Queridos irmãos, o tema dessa manhã está em 1 Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo de número 10, né? O título é Evite Disseções, né? E o versículo vai nos dizer o seguinte. O versículo diz o seguinte, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais a todos em uma mesma coisa, em que não haja entre vós disseções, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo aqui, né, que escreve aqui a carta a Coríntios, né, ele vai chamar antes de tudo aqui, que sejam unidos em pensamento, em parecer, né, unidos, né, na palavra, unidos dentro da comunidade, né? Ele vai dizermos aqui que o cristão ele tem que ser lembrado que a discórdia traz problema. A discórdia não traz crescimento. A discórdia impede o crescimento espiritual. A discórdia ela compromete a comunhão entre os irmãos, né? A discórdia, ela mostra, né, que são pessoas egoístas, né? São pessoas que pensam em si. A discórdia, ela submete as nossas diferenças, né, em situações que não vai nos promovermos o cristianismo, não vai promovermos o nosso caráter, né? A discórdia, ela vai fazer com que nós perdemos a orientação do Espírito Santo, né? E nós podemos observarmos, né, que essas dissensões, elas surgem muitas das vezes como orgulho, como eu já falei, por interesses pessoais, por interpretações divergentes, né, da palavra, né? E o apóstolo Paulo aqui, ele vai destacar que a harmonia não significa, querido, uniformidade completa, mas é em si um compromisso com o amor, com a paciência, o respeito mútuo, colocando a unidade da igreja acima das nossas preferências individuais, né? E evitar conflito é essencial para que uma igreja seja uma igreja grande, para que seja uma igreja que permaneça firme, uma igreja que cresce, né? Uma igreja que tem um propósito de glorificar a Deus, né? Isso que a discórdia causa, a divergência, as dissensões, como diz o apóstolo aqui no versículo, né? E o apóstolo Paulo aqui, ele vai exortar a igreja de Corinto a preservar essa unidade doutrinária, relacionar espiritualmente. Lembrando que a fé cristã, ela não comporta divisões, ela é motivada pelo amor, é motivada pela união, é motivada pelas ações de unidade. Quando a fé cristã ela tem divisões, ela tem diversões, elas são motivadas por orgulho, é por vaidade, é por partidarismo, né? Quando nós precisamos, querido irmão, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, né? Ele falar aqui, fazendo um apelo pastoral, um apelo cristocêntrico, falar a mesma coisa significa, queridos irmãos, alinhar as palavras,
as atitudes, os propósitos, a mente de Cristo. Queridos, nós podemos estarmos observando, né, que quando nós temos a mente de Cristo, nós vamos rejeitando as rupturas, o que enfraquece o corpo, o que compromete o testemunho do Evangelho. Tudo isso, quando nós tiremos as dissensões, tiremos as divisões, tiremos a discórdia do nosso meio, o Evangelho vai fortalecer, o Evangelho vai crescer, a comunidade vai desenvolver. Querido, essa advertência que o apóstolo Paulo aqui, ele vai retratar uma história vivida, né? Uma história vivida por aqueles dois irmãos ali, Esaú e Jacó, onde a dissensão não surgiu de forma repentina, não, mas foi sendo construída dentro do próprio lar. Lá em Gênesis 27, versículo 40, 41 ali, nós vamos ver isso. Esse quadro ele desengenerou, ele criou hostilidade aberta, até os irmãos se transformarem em ódio, né? E declarado, colocando em risco as vidas, as próprias vidas familiar, rompendo o vínculo familiar, rompendo um vínculo de parentesco praticamente, né? De irmãos, né? O que deveria ser preservado, eles romperam ali. E o versículo, a parte B do versículo vai dizer: rogo-vos, irmão, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa exortação, meus queridos irmãos, vai alcançar diretamente a vida do crente hoje, né? Nós somos chamados a vigiar o coração, evitando as atitudes que promovem contendas, que promovem murmurações, que promovem divisões, né? A maturidade espiritual, meus queridos irmãos, ela expressa-se na disposição de preservar a comunhão. Mesmo diante das diferenças, nós temos que buscarmos a disposição para sempre estar numa edificação mútua, né? Numa edificação com a comunidade, com a unidade da igreja. Querido, nós somos chamados, nós somos orientados pelas Escrituras Sagradas a rejeitar o espírito da discórdia e cultivar um relacionamento marcados por humildade, marcados pelo amor fraternal. A unidade é perdida quando se prevalece o desejo próprio, o desejo de dominar ou vencer o outro, né? Aí nós perdemos, queridos irmãos, nós perdemos o relacionamento com a unidade da igreja, perdemos o relacionamento com o Espírito Santo, né? Perdemos, né? Perdemos o temor do Senhor, e a paz ela é preservada após o amor, após nós demonstrarmos esse amor, né? A Bíblia vai nos dizer que o amor, ele cobre multidões de pecados, como está lá em 1 Pedro 4:8. Assim, queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é claramente que nos conclama a vivermos o mesmo parecer, o mesmo sendo nós sermos guiados pelo Espírito Santo, né? Que vai promover reconciliação, vai nos promover comunhão, vai nos promover a verdadeira paz. Evitar essas dissensões, queridos irmãos, é um compromisso espiritual de cada crente. É um compromisso espiritual e ético do povo de Deus, né? Para que a igreja e a família se reflitam em harmonia do reino e glorifique o nome de Jesus Cristo em todas as coisas. Queridos irmãos, eu quero nesta manhã desejar a todos um bom dia, uma boa terça-feira, que o Senhor Jesus esteja abençoando todos, né? Todos nesse dia. Que todos tenham um bom dia na paz do Senhor.